O memorando de entendimento assinado por Washington e Teherã prevê uma janela de 60 dias de negociação para tentar transformar a trégua em um acordo mais duradouro. Mas, na prática, a implementação ainda enfrenta muitos obstáculos. A reunião entre negociadores dos Estados Unidos e do Irã, que estava prevista para hoje na Suíça, foi adiada depois de mais ataques israelenses no Líbano. Vamos então ao Washington falar com a correspondente Patrícia Vasconcelos. Boa noite, Patrícia. Israel e Hezbollah aceitaram cessar fogo, mas a trégua começou sob acusações de novos ataques? Começou. Celso, boa noite para você, boa noite para a Marina. O Líbano afirma que Israel atacou diferentes alvos no sul do país e o governo israelense nega. Esse é, na verdade, o grande calcanhar de Aquiles, né, desta negociação. Os iranianos afirmam, desde lá atrás, quando os primeiros esforços aconteceram, que eles só vão efetivamente cumprir, né, qualquer ponto descrito em qualquer acordo se o Israel não bombardear mais o Líbano. E o governo israelense, Benjamin Netanyahu e as principais lideranças ligadas a ele afirmam que a guerra não é contra o país ou contra a população libanesa, mas contra o Hezbollah. Ontem, a gente falou sobre isso aqui, o vice-presidente J.D. Vance, né, confirmou numa coletiva de imprensa que o prazo, que essa janela de 60 dias começou a valer ontem, então hoje já são 59 dias, mais um dia, né, após o cumprimento aí, né, o passar desse prazo, já temos problemas. O que aconteceu, Celso? Autoridades libanesas afirmaram que houve sim, como eu disse, ataques israelenses depois do horário previsto para o cessar-fogo efetivamente começar. Israel nega que isso tenha acontecido, que eles tenham disparado qualquer míssil ou qualquer drone, né, carregado com explosivos depois desta hora que foi fixada. De qualquer maneira, o Celso e Marina, Israel afirmou que não vai retirar as tropas, os homens e mulheres militares que estão posicionados no sul do Líbano, porque eles afirmam que aquela é uma região estratégica de segurança, né, para o território israelense, para a segurança da população de Israel. Donald Trump tem tido cada vez menos paciência com esta situação, já deu recados muito claros a Benjamin Netanyahu, acusou publicamente, né, por posts que ele fez na Truth Social, dizendo que o premier israelense tem impedido ou dificultado os esforços diplomáticos e políticos daqui de Washington, daqui da Casa Branca, e esse foi também o tom usado, né, pelo vice-presidente J.D. Vance, que inclusive tinha reuniões marcadas hoje e tudo isso foi cancelado, Marina. Outro ponto central dessa guerra é a navegação no Estreito de Hormuz, uma das rotas mais importantes, né, do petróleo e do gás no mundo. O memorando de entendimento também prevê os esforços dos países para a normalização na região. Como é que está a situação agora por lá? Marina, Donald Trump sempre que se pronuncia sobre isso fala positivamente, né? Quando ele assinou um memorando, ele disse foi reaberto completamente ontem e essa era a expectativa, né? Também ontem. A grande verdade é que essa reabertura acontece, né? Pelas imagens que chegam, né? Via satélite dos navios que cruzam aquele local, é que essa reabertura, pelo menos nas últimas 24 horas, tem acontecido de forma gradual. Uma notícia de hoje, dessa sexta-feira, é que um navio marina de propriedade japonesa atravessou o Estreito de Hormuz sem qualquer incidentes, né? Então isso é um sinal positivo de que empresas internacionais, né, que levam bandeiras aí de outros países que não as do Oriente Médio estão conseguindo passar, mas o tráfego está reduzido. A gente ainda está no comecinho, né, do início dessa contagem regressiva de 60 dias. Há muita boa vontade dessa parte do mundo, mas também muita desconfiança, inclusive entre lideranças
lideranças republicanas, né, que questionaram a assinatura deste memorando sem que o texto na íntegra tenha sido enviado para o Congresso. O vice-presidente J.D. Vance disse ontem, Marina e Celso, que eles conversaram informalmente com as principais lideranças do Congresso e que para a Casa Branca isso foi suficiente, mas não houve uma apresentação formal, né, para a liderança do Congresso norte-americano, tampouco isso passou por votação. Mas, respondendo à sua pergunta, a reabertura tem acontecido de forma gradual e o mercado reagiu de forma positiva ontem e hoje, sexta-feira, também. Agora, saindo um pouco do assunto guerra. Em Chicago foi inaugurado o Centro Presidencial Obama. A cerimônia reuniu 4 ex-presidentes americanos, Barack Obama, Joe Biden, George W. Bush e Bill Clinton. Patrícia, por que essa inauguração foi vista também como um recado indireto a Donald Trump? Celso, primeiro porque ele é o único presidente vivo, né, dos ex-presidentes que estavam lá também, que não compareceu. Então, por isso, né, um evento muito emblemático, né, onde todos os nomes, principais nomes que estiveram aqui nesse lugar onde eu estou, na Casa Branca, estavam ali presentes, reunidos, e o atual presidente dos Estados Unidos, que está em Washington, não foi um problema de agenda, que ele poderia estar em outro lugar, né, com uma agenda muito restrita, não foi o caso. Não foi isso realmente que aconteceu. Chicago, onde foi inaugurado, né, esse instituto do Barack Obama, é o lugar onde o ex-presidente democrata começou a sua vida política. Foi indicado também como um recado ao presidente Donald Trump, pelo que foi dito, né, Celso, ali no palco, a Michelle Obama, que é uma figura muito emblemática aqui nos Estados Unidos, muito carismática, tem uma aceitação muito grande entre a população que vota pelo Partido Democrata. Ela falou algumas coisas que podem ter, né, como indicação que são recados para essa administração aqui. Por exemplo, ela criticou a distorção e os ataques pessoais sofridos por sua família. A gente lembra, né, que não há muito tempo, acho que foi ano passado, Marina e Celso, quando a Casa Branca, contas oficiais do governo dessa administração soltaram memes, né, que foram considerados e descritos com razão muito memes de mau gosto, né, reproduzindo o casal Obama. Então ela citou isso e falou também sobre a desinformação, sobre a importância da democracia, né? Um tema que sempre está muito ligado ao que aconteceu depois do ataque ao Capitólio. Então a importância de se reforçar e dar a importância devida às instituições democráticas. Então foi um momento em que pelo menos Michelle Obama e Barack Obama falaram sobre isso, mas o nome do presidente Donald Trump, obviamente, não foi citado, não fez parte ali daquele evento, mas ficou muito clara, né, a ausência e também o conteúdo do que foi dito ali. Patrícia, para encerrar, uma crise diplomática inusitada entre Donald Trump e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Trump disse que Meloni teria implorado por uma foto com ele durante o G7, mas a líder italiana rebateu. Disse que a história foi totalmente inventada. Foi. Olha, coincidentemente, eu estava vindo para cá, eu cruzei com um colega correspondente aqui da Casa Branca, italiano, e ele estava me contando justamente o tamanho, a proporção que essa história tomou no país dele, na Itália. Caiu como realmente uma bomba essa declaração que o presidente Donald Trump disse a uma TV italiana. E o Donald Trump disse que a Meloni implorou por uma foto na cúpula do G7, que, né, aconteceu recentemente lá na França. E isso ganhou uma proporção, né, grande, porque ela respondeu e disse que de forma alguma isso aconteceu, que é uma notícia mentirosa, reagiu, né? Ela disse o seguinte: nem eu, nem a Itália imploramos, disse a Giorgia Meloni. E ela também criticou o fato de Donald Trump
estar tratando aliados ocidentais com menos respeito do que adversários dos Estados Unidos. Marina e Celso, isso chama atenção porque a Meloni, né, é uma figura assim, muito querida por Donald Trump, pelo menos todas as vezes que eles se encontraram quando ela esteve aqui, é sempre um encontro muito caloroso, com sorrisos. Ele, por mais de uma vez, eu mesmo já estive presente em eventos aqui na Casa Branca, que ele disse, eu gosto muito da Giorgia Meloni, até esse meu colega jornalista, quando ele a vê, ele disse, gosto muito do seu país, em referência a Giorgia Meloni. Então, agora é um novo momento de atrito, mas, assim, na prática não sabemos, né? Não temos a confirmação se o que o presidente dos Estados Unidos disse realmente aconteceu. Ela nega, né? Disse que nem ela, nem a Itália imploraram ou vão implorar por nada. Trícia, nós estamos na emoção e no clima da Copa do Mundo. Eu quero o seu palpite para o jogo de hoje. Placar. Ai, meu Deus, eu vou assistir com alguns amigos poloneses que estarão torcendo pelo nosso Brasil. Eu digo 2-0 para a nossa seleção. Tá certo. Aí. Torcida polonesa reforçando também. Otimista? Otimista, Patrícia. Obrigada, viu? Obrigado, Patrícia. Pela sua participação. Bom jogo aí para você e bom trabalho. Obrigada.